Momento esportivo chegando agora na sua tela, dentro do Balanço Geral, para você dar uma relaxada desse noticiário pesado hoje, nessa quinta-feira, né? Rodrigo Manga, enfim, você está acompanhando tudinho no Balanço Geral, agora é hora de dar aquela descansada, viu? Relaxar a mente mesmo. Deixa com a gente aqui esse papel. E ó, a gente já começa com aquela pílula de esperança para você. Presta atenção. Admitir um erro, minha gente, não é fracasso não, viu? É maturidade. Tem gente que tem medo, né, de levantar a mão e falar assim, eu errei. Mas olha o segredo, todo mundo erra. Ou um dia vai errar, como diz a música, né? Então, quando você se expõe e diz, eu errei, você se torna vulnerável, né? Sim, você se torna vulnerável. E você mostra essa vulnerabilidade para o outro, que também é vulnerável. Ou seja, também pode errar em algum momento. Então, você faz com que o outro confie mais em você. Gente, quando você fala, eu errei, o outro vai confiar mais em você. Não sou eu que estou falando isso, é a própria ciência que explica. Então, hashtag fica a dica para você. Admita seus erros, aprenda com eles e trabalhe para que eles não ocorram mais. Porque assim é na vida e também é no esporte. E esporte, a gente já sabe, se é para começar com o pé direito, vamos de corrida? Que tal? É o meu convite para você. Nossa vinheta nova chegando com tudo aí, corrida noturna, dia 22 de novembro, em Santa Cruz do Rio Pardo. Circuito Record de Corrida de Rua que já é um sucesso. Começou ano passado a primeira edição e agora estamos chegando com mais uma. E chegando com ele também, Diego Morelli. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado, Thaisa. Que prazer te encontrar mais uma vez nessa organização da DM Eventos. Você que fez um trabalho bacana, toda a DM, né? Toda a equipe, que foi um sucesso no ano passado. Dá só uma olhada nessas imagens, gente, aqui na cidade de Bauru, movimentando demais. Pessoal que foi correr, pessoal que foi caminhar. Isso aqui, ó, saindo em frente à sede da Record Paulista, que já até mudou de cara, viu? Você que passa pela José Henrique Ferraz pode conferir a nossa cara nova por aqui. E, gente, agora chegando de forma noturna, Diego, em Santa Cruz do Rio Pardo? É isso mesmo, é uma novidade, né? Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco dessa corrida aqui, do tamanho que ela se criou, né? Nós iniciamos o Circuito Record o ano passado aqui mesmo, em Bauru, e foi um grande sucesso. E esse ano retomamos com essa etapa lá em Santa Cruz do Rio Pardo, com a parceria com a Prefeitura, onde ainda já era bom, né? Se tornou ainda melhor com tantas coisas que vai acontecer que eu posso falar dos detalhes. Já quero saber. Noturna porque já é uma tradição lá em Santa Cruz acontecer a corrida noturna. Exatamente. É uma tradição do município acontecer essa prova noturna e essa tradição vai ser mantida e agora com essa parceria com a Record. É uma junção de forças, né? Porque a Record chega junto com a DM Eventos, né? E toda a sua equipe para promover essa corrida com a organização, assim como foi o ano passado. E também, além disso, tem outras atrações, algumas ativações que vai acontecer, como, por exemplo, quando se encerrar a prova, vai acontecer um show, haverá um palco nesse espaço na praça, demais. que é na São Sebastião, que é a largada, a chegada e toda a concentração vai acontecer ali mesmo. Um grande palco, food trucks também ali, fazendo a participação de movimentando toda a região, né? O pessoal ali que faz alimentação, enfim, todo mundo vai se divertir, vai curtir. Vai ser mais do que a corrida, mais do que a caminhada. Caminhada de 3 quilômetros, corrida de 5 e de 10 quilômetros e é para curtir, né? Para curtir, Diego. Exatamente. À noite. É uma prova que ela vai abranger todos os tipos de objetivos, porque nós estamos falando de atletas de alto nível, que inclusive essa semana nós vamos segurar, porque vai ser uma surpresa, porque nós temos grandes nomes do atletismo brasileiro que vão estar na prova. Atletas profissionais altíssimos, atletas com um nível altíssimo a ponto de conquistas consideráveis em São Silvestres, eventos até do exterior que nós vamos estar divulgando, porque esse é um nível altíssimo do esporte da nossa região. Mas também não se limita só a essas pessoas. Nós temos pessoas que estão se iniciando nessa modalidade, que é a modalidade mais gostosa que posso dizer, porque você não precisa de mais ninguém para praticar ela. Democrática é você e você, demais, né? Então isso é muito legal. O futebol não dá para jogar com você mesmo, né? E assim outras modalidades. O atletismo é possível. Então tem muitas pessoas iniciando.
caminhando, começando os seus primeiros quilômetros correndo, então é uma oportunidade para todos, né? Que demais! Um esporte democrático e a Record Paulista chegando até você. Tem inscrições abertas, Diego? É isso aí, é importante falar sobre isso porque nós estamos na reta final das inscrições. Já é os últimos dias, nós estamos no último lote de inscrições. É um evento que ele tem uma vertente muito legal porque são várias competições por nível, então assim, nós temos uma premiação altíssima lá, como R$3.000 para o campeão geral dos 10 quilômetros. Essa premiação vai até os 5 primeiros do geral. Também tem a premiação interna, que é somente para munícipes, pessoas da cidade que participam e concorrem entre elas. Premiação em dinheiro também. Então, assim, como eu disse, todos os níveis de atletas vai curtir muito essa prova, muito mesmo. Então, eu recomendo para quem ainda não fez que faça, porque estamos chegando no finzinho ali para encerrar as inscrições. E as inscrições, minha gente, baratinhas, viu? Alô, alô, você de Santa Cruz do Rio Pardo, tem desconto para munícipe. Sim, munícipes é totalmente especial, é um valor bem especial para munícipes a participação, assim como também comparado com provas da região ou até mesmo do nível que vai ser essa prova. Quando a pessoa entra no site, ela olha o valor, ela fala, nossa, mas eu vou ter todo o kit por esse valor, toda essa estrutura que vai ser montada, que vai ser preparada, porque vai ter uma camiseta linda também da prova, uma sacochila, itens nessa sacochila, medalha, a premiação, principalmente dos 10 quilômetros, é uma premiação muito legal, que ela tem uma diminuição de categorias, né? Porque isso é o que mais as pessoas gostam, elas gostam de competir dentro de categorias de faixa etária mais curtas, para que eu, vamos supor, tenha chance, tenha chance e não precise concorrer com alguém muito mais novo que eu, né? Então, dentro bacana. disso, a gente consegue equilibrar. E entre os primeiros ali, pelo menos os 5 primeiros, R$3.000 para cada um. É isso? Vai na ordem de 3.000 campeão. E aí vai descendo, exatamente. Vai descendo a premiação. Mas, poxa vida, já são valores consideráveis aí, importantes. E mais do que valores, Diego, é saúde para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, assim, sempre focamos muito nessa linha, né? É um evento que promove saúde, né? Ele promove saúde, bem-estar, qualidade de vida, não somente para quem já está nesse mundo, mas isso incentiva muito pessoas que ainda não chegaram nesse nível. Por quê? Quando a nossa equipe vai até uma cidade realizar um evento que nunca aconteceu, que por vezes isso tem acontecido bastante, cidades que querem realizar eventos, a gente percebe que na segunda edição, o número de participantes do munícipe, ele dobra, ou até mais do que isso. Então, assim, as pessoas olham e falam, meu, eu consigo também. Sim. Eu tenho certeza que eu consigo, e por isso ela se desafia, né? E Santa Cruz, que já tem essa tradição na corrida, você imagina o número de inscrições. Então, corre já, www.recordpaulista.com.br/Corrida Record. Você vai acessar esse site que está aparecendo aí no rodapé para você, vai fazer a inscrição rapidinho, garanta a sua vaga e leva todo mundo da família, hein, gente? Leva as crianças, inclusive, para torcer por você lá. E a gente vai estar acompanhando, vai estar cobrindo. Diego, agradeço demais a sua participação por aqui. E até o dia 22 de novembro a gente traz mais detalhes do percurso, né? Quem vai fazer 10 km vai ter que dar 2 voltas. Isso mesmo. Tudo isso, e é um percurso muito bom, pouquíssimas subidas, viu? É, gente, e à noite, para ficar mais emocionante. Ai, que delícia. Não tem subida, já até vou tentar me arriscar. Obrigada, Diego. Eu que agradeço. Gente, Circuito Record de Corrida de Rua tá aí para você, hein? Entra no site da Record Paulista e faça já a sua inscrição. E falando em evento da Record, quero lembrar você que neste sábado, depois de amanhã, tem futsal aqui na telinha da Record Paulista. Já trouxe esse recado ontem, mas quero reforçar. A gente vai acompanhar, a partir de 13h, a transmissão da finalíssima da Copa Record de Futsal Masculino Série Ouro, em região de Bauru. Cada lance, cada gol, a taça levantada, todas as emoções estão garantidas para você, viu? Neste sábado, 13h, Botucatu versus Itapuí na sua tela. Esporte regional de alto nível para você curtir nesse sabadão, hein? Hashtag fica essa dica aí para você. E ó, vamos continuar aqui no nosso Esporte Record Interior, falando agora de futebol, minha gente. Futebol, porque Campeonato Brasileiro foi um jogão de bola, hein? Jogão de bola em Santos. São Paulo versus Flamengo empataram na Vila Belmiro. Quem vai contar tudo é a Duda Gonçalves. Fala, Duda! Olá, São Paulo e Flamengo entraram em campo aqui na Vila Belmiro e fizeram um jogo quente. Os times empataram em 2-2. O São Paulo balançou as redes logo aos 2 minutos. Pulgar tentou cortar a bola e Luciano aproveitou a sobra para chutar para o gol.
não deu tempo de comemorar. Pablo Maia cometeu pênalti em Arrascaeta e o uruguaio converteu. No segundo tempo, o Flamengo chegou com Samuel Lino para virar o jogo. O Flamengo ainda teve Gonzalo Plata expulso no segundo tempo e não conseguiu segurar o resultado. Mike cruzou para Ferreirinha para marcar um golaço que deu empate ao São Paulo aqui na Vila Belmiro. Com o resultado, o tricolor paulista interrompe a sequência de vitórias na competição. Já o Flamengo segue na vice-liderança do Brasileirão com os mesmos 65 pontos do Palmeiras. Mas o líder entra em campo hoje, diante do Santos, jogando em casa no Allianz Parque. Que jogaço, hein, Duda? Obrigada pelas informações. Esse último gol, gente, incrível do Ferreirinha. Aquele gol com a autoria do Mike, né? Você viu que ele viu que estava livre, fez o cruzamento e deu bom, deu certo. Que jogaço. Eu cheguei a ver esse lance de um outro ângulo que não é esse que vocês estão acompanhando, gente. Vale a pena procurar na internet aí. Foi incrível, viu? Que jogada. E esse pênalti do Flamengo? E esse pênalti, hein? Eu quero ouvir sua opinião. Pênalti polêmico. Foi pênalti ou não? O Arrascaeta empatou o jogo com ele. E olha só que curiosidade para você. Ele alcançou com esse gol aí de pênalti 95 gols com a camisa do Fla. E agora ele se torna de forma isolada o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. O uruguaio que superou o argentino Doval, que defendeu o Flamengo lá entre 1969 e 1975. Lá o argentino tinha 94 gols e agora chegou o Arrascaeta com 95 gols. Tá isolado, tá brilhando demais. Agora esse pênalti foi ou não? Quero ouvir sua opinião, tá? E você, corintiano, tá meio para baixo hoje? Tá meio esquisito, gente? Corinthians perdeu uma oportunidade boa, hein? Perdeu por 2-1 para o Bragantino, reclamou da arbitragem da Edna Alves Batista e 2 jogadores alvinegros foram expulsos na partida. Diretor, roda aí os gols deste e de outros jogos da rodada do Brasileirão. De pênalti, Sacha abriu o placar para o time da casa. Red Bull Bragantino 1-0. O Corinthians empatou com Yuri Alberto. Mas no final da partida, Isidro Pita marcou o gol da vitória. Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1. Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram na Arena do Grêmio e quem se saiu melhor foi o time mineiro. Fabrício Bruno marcou o único gol da partida. Grêmio 0, Cruzeiro 1. O Botafogo enfrentou o Vasco e dominou o time de Fernando Diniz. Vitória tranquila. Botafogo 3, Vasco 0. O Atlético Mineiro recebeu o Bahia e venceu com destaque para o gol número 500 da carreira do artilheiro Hulk. E para o golaço de Igor Gomes. Biel fechou a conta. Atlético Mineiro 3, Bahia 0. O Vitória recebeu o Internacional e venceu pelo placar mínimo com gol de Lucas Halter. Na briga para escapar do rebaixamento, o Juventude visitou o Sport na Ilha do Retiro e ganhou por 2-0. Muitos gols pela 32ª rodada do Brasileirão. Vou me contentar a comentar sobre o Corinthians por aqui, viu? Mas você fica à vontade, gente. Vocês viram a discussão do Dorival Júnior com a árbitra Edna Alves? O que vocês acharam dessa cena, presenciada por todos ali, também transmitida? Ele que atribuiu o resultado à arbitragem, falou depois numa coletiva de imprensa de critérios na arbitragem. Falta de critérios, na verdade, na arbitragem que atinge todos os times. E ele até falou assim, ó, hoje o Corinthians está chorando, na semana que vem pode ser outro time, porque essa falta de critérios, e eu entendo também nas palavras dele como de transparência, é o que está acontecendo hoje na arbitragem no Brasil. Ele não fez uma crítica direta à Edna, mas é claro que esse jogo incentivou demais, já que o Timão perdeu uma das grandes oportunidades. Neste jogo, gente, José Martínez e Charles foram expulsos e André Carrijo recebeu o 3º cartão amarelo, ou seja, esses 3 já estão desfalcando o próximo compromisso do Coringão contra o Ceará pela 33ª rodada neste domingo às 16h. E aí você, corintiano, o que está achando dessa situação? Porque Corinthians precisava da vitória, hein? Para encostar no G7 e aí garantir uma vaga na Libertadores. Os 2 próximos jogos têm a vantagem de jogar em casa
e eles são cruciais, esses jogos, para a equipe que quer uma vaga sem depender da Copa do Brasil, que acontece em dezembro, hein? Qual é a sua opinião? Perdeu o Libertadores Corinthians, ainda dá para recuperar? Partida em casa, hein? Partida em casa, você sabe, favorece o timão para chegar lá, usando a força de mando de campo, usando a força da torcida, enfim, tá aí aberto para você, tá? E hoje, minha gente, tem muito mais Brasileirão. Ó, no Nordeste tem um clássico cearense, Ceará versus Fortaleza, se enfrentam no Castelão. Em São Paulo, tem mais um clássico chegando, você palmeirense pode comentar também que Palmeiras pode disparar na liderança agora, né? Vai jogar contra o Santos, que agora está na zona do rebaixamento. E ouvi dizer, pelo menos por enquanto, que Neymar não vai jogar. Enquanto essa informação, né, por enquanto, ele que se recupera de uma lesão, teria interesse sim em participar dessa partida, mas foi recomendado aí a se resguardar para não machucar novamente. Na visão, viu, DJ? Na visão de alguns palmeirenses, eu ouvi falar aqui que o Neymar não vai estar nessa partida de hoje, porque ele tá com medinho. Ele tá com medinho, ouvi dizer isso aí, tá? E aí no Rio, gente, aliás, no Rio e aqui na telinha da Record, tem Fluminense e Mirassol para você. A bola vai rolar às 7h30 da noite e as informações do jogo agora com a Paola Oliveira, direto de lá. Fala, Paola. Olá, hoje tem jogão aqui na tela da Record. Fluminense enfrenta o Mirassol e é aqui, ó, no Maracanã. A bola começa a rolar às 7h30 da noite, mas a partir das 7 começa a nossa transmissão com exclusividade na TV aberta e esse jogo promete ser cheio de emoções e você não pode perder. Essa é a 32ª rodada do Brasileirão e falando um pouquinho dos times que se enfrentam, o Fluminense não vem muito bem na competição, tem sido aí de altos e baixos. Quando joga em casa, no Maracanã, até joga bem, vence, mas fora de casa a história já é outra. Vem de algumas derrotas, inclusive na última rodada, perdeu contra o Ceará por 2-0. Atualmente o time tricolor está na 7ª posição, com 47 pontos, precisa ir e muito dessa vitória de hoje à noite para conquistar uma vaga para a Libertadores de 2026 e continuar subindo na tabela. Agora, por outro lado, o Mirassol tem sido uma grande surpresa da competição. Inclusive, é a primeira vez do time paulista ocupando a Série A do Brasileirão, está entre os melhores times e conquistou essa 4ª posição, inclusive, no dia 9 de outubro, em uma partida contra o próprio Fluminense por 2-1. Atualmente, o Mirassol está na 4ª posição, com 56 pontos. Precisa também ir muito dessa vitória para se manter, né, desse jeitinho aí na competição e garantir nessa 4ª posição uma vaga direta para a Libertadores de 2026. Os dois times contam hoje com alguns retornos de jogadores importantes. O Fluminense está contando com o retorno do capitão Thiago Silva e também do jogador o meia, o Lúcio Acosta. Está sendo muito importante para o Fluminense esses dois retornos. E, por outro lado, o Mirassol também conta com os retornos do Chico da Costa, né, do jogador Christian e do Reinaldo. É claro, você não pode perder, a gente vai estar aqui ligadinho com você. Voltamos ao estúdio. Show, Paola, com todos os detalhes, hein? Arrasou. E ó, passando a régua, minha gente, no Campeonato Brasileiro, com a sua opinião ou a sua cornetada. Aqui, você sabe, a gente traz tudo, tá? 997450940 é verdade, viu? Vale tudo. Você é o nosso comentarista. Você é São Paulino, você tá satisfeito com o empate contra o Flamengo? Ou dava para ganhar? Qual é a sua opinião? Corintiano, fala aí sobre a arbitragem, viu? Você tá na bronca com essa arbitragem também? Ô Edna, tá gritando Edna até agora por aí? Santista, o Peixão tá na zona do rebaixamento, hein? Como é que você tá nessa situação? Me conta. E você, palmeirense, tá confiante em mais 3 pontos no clássico de hoje? Hashtag segue o líder, continua bombando aí. E você, torcedor do Mirassol, como disse a Paola, gente, você tá assistindo a gente, tá orgulhoso da campanha desse time? Qual é o palpite para hoje? Na anterior, ganhou, hein? 2-1 em cima do Fluminense. Será que esse placar vai se repetir? Rodrigo Motorani 2-0, aposta, eu aposto no 1-0. E você, qual é o seu palpite? Traz aqui pra gente, viu? E ó, aqui no nosso interiorzão tem novidades no Noroeste. Sim, vamos ver quem é que tá chegando? Esse aí, minha gente, é o Leonardo Lelkovic.
lateral esquerdo, contratado para a temporada 2026. Ele que tem 26 anos e vem da Ponte Preta, campeã da Série C do Brasileirão. O clube também anunciou mais contratação do volante Tauan Antunes, de 30 anos, que vem do Caxias. O Caxias, que fez grande campanha na Série C, ficou perto do acesso, mas caiu no quadrangular semifinal. E tem mais uma do Norusca também, viu? O goleiro Jefferson Romário, titular na campanha da Copa Paulista, renovou o contrato e segue na Locomotiva. Palmas para quem tá chegando aí, DJ, porque a gente deseja tudo do melhor, viu? Para chegar assim, ó, com aquela energia lá em cima, hein, gente? Maquininha vermelha quer apitar, quer apitar. E, ó, você torce pelo Ituano? O Ituano já está em campo, viu? Pelo menos para os treinamentos. O Galo iniciou uma longa pré-temporada que vai durar 75 dias. Acredita, viu? 75 dias de pré-temporada. Algo que é muito raro no futebol brasileiro e até surpreendeu o técnico Mazzola Júnior, que é super experiente. Quer ver? Fala aí, professor. Nunca tive. Uma pré-temporada de 75 dias eu nunca tive. Nunca passei por isso. E eu tentei até estudar, né, conversando com o pessoal da comissão técnica, como seria a melhor maneira de utilizar esse tempo todo, né? Sem que a gente começasse janeiro cansado, né, os jogadores. Então nós vamos usar aí, vamos dividir essa pré-temporada em duas partes, até porque os novos contratados só chegam no final do mês ou em dezembro. A gente aí espera, com 45 dias, fazer uma pré-temporada muito boa, em que a gente comece a 2, porque começou a 2 praticamente não vamos poder treinar mais, né? É isso, até porque a 2 é um campeonato curto, é aquela correria. Mas vamos aí, né, Mazzola? 75 dias para fazer acontecer e contar uma nova história do Ituano. Porque toda vez que eu tô aqui no esporte, infelizmente, cadê aquele não? É basicamente isso, viu? O Ituano precisa trazer boas notícias, é a nossa torcida também. Vamos aproveitar esses 75 dias aí, ó, para fazer acontecer, beleza? É, gente, é assim. Ó, e no basquete, vamos virar nossa bolinha aqui para você? Eu quero te contar o seguinte, porque a gente bem que avisou, tá? A gente avisou, sabia que ia ser difícil. Encarar o Corinthians lá no ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo, é osso, viu? É complicado. E realmente não deu para o Pro Esporte, mas pelo menos chegou lá, foi, ergueu a cabeça e fez acontecer essa partida aí. Vamos ver as imagens? Bola ao alto pela última vez para o Pro Esporte, hein? O adversário, gente, tem a melhor campanha do Paulistão e um dos principais favoritos ao título. Já o time de Sorocaba lutou bastante, fez boas jogadas, só que no fim a vitória ficou mesmo com as favoritas. Placar de 69-47, 2-0 para o Corinthians na série de quartas de final e o Timão é que está indo agora para a semifinal. E tem outro time que já está nas semifinais, que é o Campinas, que bateu o São José também com 2-0. Restam agora 2 vagas que podem ser definidas hoje, hein? Hoje. O SESI recebe o Taubaté, em Araraquara, e o Ourinhos pega o Santo André, lá no ABC. Esse jogo é às 8 da noite e o Ourinhos precisa vencer para se classificar. E aí, se a vitória for do Santo André, a decisão vai para um jogo de desempate. Mas vamos palmas aqui, ó, para essas meninas do Pro Esporte, gente, porque elas chegaram longe sim, elas vêm fazendo uma campanha bacana e estão aí de cabeça erguida, seguindo, porque esporte é assim, ó, não dá para ganhar toda vez, né? Ainda mais quando você encara de frente esse que é um dos favoritos, viu? Um beijo para vocês, meninas, continuem firme aí na luta, viu? E ó, já na primeira divisão do Paulistão masculino, eu conto para você que já está na semifinal. Hoje tem o jogo 2 entre o Assis e o Santos, 7 da noite, lá na Baixada Santista. E eu te lembro que no jogo 1, em Assis, a vitória foi do Santos. Ou seja, o Assis agora precisa vencer o jogo para forçar o desempate, beleza? Hashtag fica essa dica aí no ar. Vamos ver o que acontece. Resultado aqui, ó, no Sport Record Interior. E ainda nas quadras, mas agora do vôlei,
Um jogo, minha gente, para ficar na história, viu? Para ficar na história. Olha só quem está entrando em quadra. O Renasce, que vai enfrentar o Paulistano Barueri às 6h30 da noite, no ginásio do SESI do Mangal, gente. Essa aqui vai ser a primeira partida, olha que emoção, a primeira partida da elite do vôlei feminino brasileiro em Sorocaba desde 1997. Você guardou essa informação, gente? É a primeira partida desde 1997 da elite, tá? Naquele ano, em 97, você se lembra do time do Leites Nestlé? Jarbas estava me lembrando hoje, viu? Ele que é editor do Nosso Esporte. Esse time, Leites Nestlé, um dos mais fortes do Brasil até então, minha gente. E agora foi para Sorocaba. Como é que é? Volta um pouquinho aí, TP, para eu entender essa história, gente. Porque é o seguinte, eu vou contar em detalhes para você. Um dos mais fortes do Brasil na época, Leites Nestlé, acabou se mudando de Sorocaba para Jundiaí. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, deixando um pouquinho essa história de lado, que é muito curiosa, o Renasce já jogou 3 vezes pela Superliga contra o SESI Bauru, o Osasco e também o Mackenzie. Foram 3 jogos fora de casa e 3 derrotas. Então tem que abrir o olho, hein? Quem sabe hoje, ao lado da torcida, essa primeira vitória tão sonhada apareça. É a nossa torcida, apesar que, olha, o ginásio vai estar lotado, então já vai ter mais gente aí torcendo, levando essas meninas junto, né? Então, vamos torcer para isso? Os ingressos já estão esgotados e a gente quer contar essa história bacana aqui no nosso Esporte Record Interior. O técnico Clóvis Granado está super orgulhoso dessa história. A gente também se enche de orgulho, o peito acelera ao falar dessas meninas, mas também tem que cobrar, né? Tem que cobrar aquele rendimento da equipe. Então, fala, treinador. 4ª rodada, primeiro jogo em casa, estamos vindo de uma derrota que a gente não aceitou muito, né? A gente não jogou muito bem em BH contra o time do Mackenzie, então a gente teve que rever algumas coisas aí de treinamento, mas eu tenho certeza que nesse jogo a gente vai estar em outra pegada, em outra determinação dentro da quadra. Primeiro jogo em casa depois de 26 anos, Sorocaba está de volta à Superliga, né? Lembrando que nós somos o caçula e estamos num processo, né? Esse é o primeiro ano do projeto na Superliga, depois de 4 anos na tentativa de buscar. Mas eu tenho certeza que a torcida vai ser o 7º jogador em quadra, que a gente vai entrar com determinação e garra para honrar a camisa de Sorocaba nessa Superliga. E quando as meninas garantiram vaga, ou seja, o direito de lutar na elite do vôlei esportivo, a gente estava aqui para contar essa história, viu? Então a gente enche o peito mesmo para falar com muito orgulho dessas meninas. Queremos, professor, queremos dar bom resultado amanhã aqui, hein? Boas vitórias chegando. É assim a nossa torcida. Vamos lá ver as participações agora? Chegou mensagem para você. Chegou, gente, chegou. O que chegou aqui, ó? Antônio Carlos de Assis, obrigada, tudo certo. O Mirassol merece ir para a Libertadores, vai fazer história. Um abraço no pessoal. É verdade, viu? Mais uma história que orgulha a gente demais aqui do interior paulista. Obrigada pela sua participação. Arnaldo, você não volta, você sempre vem. Você sempre vem, você sempre está aqui, na verdade, não precisa nem voltar. Eu sinto que você está aqui sempre. JJ, o Wagner Mancini te mandou um abraço de consolação. Abraço a todos da Record. Ué, não entendi. O que rolou aqui, hein? O que é, JJ? Você, o Juninho, gente. Ai. É porque o Juninho é o corintiano premium, nossa, é isso mesmo? Realmente, o Juninho hoje tá com uma cara, tá meio borocochô. Mentiu, hein, Juninho? Mandando um abraço pra você de consolação. Mas o Juninho já nem acredita, viu, gente, que o Timão vai se recuperar dessa, vai chegar na Libertadores. Eu falo que ele é um corintiano diferenciado mesmo, ele é premium. Noemi de Botucatu, hoje o Palmeiras vai vencer o Santos por 3-0 e vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ó o palmeirense aí, ó. O Rodrigão sempre arruma uma desculpa quando o Corinthians perde. Foi roubado, foi o que ele falou, hein? Noemi, Luiz, Pedro de Botucatu, um beijo pra vocês, viu? Vamos lá pra ter mais gente aqui, ó. Cláudio de Bauru, meu São Paulo surpreendeu ontem contra o Flamengo. Pois é, e acabou dando espaço pra hoje o Palmeiras, né? O Roberto Carlos de Assis, que delícia ver o Corinthians perder. Amanhã o Colim vai chorar porque hoje o Palmeiras perde. Eita,
Deixa eu ver se eu agradecer aqui, ó, o Cláudio, agradeci o anterior, o Cláudio de Bauru, obrigada, viu? Roberto Carlos de Assis também, um beijo. Mari Batista de Itaguaí, tudo bem com você? Tudo certo. Sobre o jogo de ontem de Corinthians e Bragantino, a árbitra Edna não teve individualidade. Foi injusta com o Corinthians e espero que seja tomada alguma atitude. Vai, Corinthians. Obrigada, Mari, pela sua participação. Nenê, jogo solidário em Borebi. Ó, que legal. Master do Noroeste versus veterano da Ferroviária de Araraquara. Domingo, dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã. Já tá aqui para todo mundo na audiência na tela da Record, hein, gente? Só chegar, jogo amistoso de futebol no estádio Antônio Vaca Borebi, em São Paulo. Valeu, Nenê. Eduardo de Avaré, sou corintiano, mas a expulsão foi um absurdo. Vai repercutir, né, Eduardo? Eu acho que isso aí não vai acabar agora, não. Lourenço de Bauru, o Corinthians foi prejudicado ontem. Mais um corintiano aqui, hein? JJ tá, assim, compadecido com os corintianos também. É muito bom fazer caminhada, correr. Tô precisando muito. Na próxima corrida que tiver aqui em Bauru, eu vou. Beijos. Ela sempre chega, né? Brasil. Obrigada, Claudenice. Chega mesmo e vem chegando. Marcelo Chico também, sempre por aqui, de Coronel Macedo. O Palmeiras vai ganhar hoje dos Peixes, de 3-0. Vamos que vamos, palestra. Aqui é Palmeiras, segue o líder. Obrigada, viu? Chacal de Bauru. Prejudicaram o meu tricolor ontem. Vou torcer para o Palmeiras ser campeão do Brasileirão e da Libertadores. E o Flamengo não vai ganhar nada esse ano. O Mirassol está surpreendendo com um bom futebol e uma excelente gestão. Chacal, você resumiu várias notícias em uma. Gostei demais, hein? Acompanhou a gente do começo ao fim. Um grande beijo para você. Fábio de Tatuí. Depois do clássico São Paulo versus Palmeiras, a arbitragem se perdeu no Campeonato Brasileiro. É, a arbitragem está dando o que falar, hein? Aqui é o Fábio de Sorocaba, ligado na Record. Um grande beijo para você, viu? E também aqui, ó, Paulo Almeida de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem um vídeo? Como é que dá play aí, gente? Ai, tá assistindo a gente, ó. Parabéns a você, Thaís, e a todos da Record pela divulgação e organização do evento Corrida Noturna, no dia 22 de novembro, em nossa cidade. Show de reportagem. Sim, trouxemos ao vivo aqui as informações, Paulo. Obrigada, viu? E reforçando esse convite para todo mundo. Acesse aí recordpaulista.com.br/Corrida Record e já faça a sua inscrição, viu? Bem lembrado. Um grande beijo para todos vocês. Amanhã tem muito mais aqui. Estou cuidando da lojinha nas férias do Alexandre Colim, enquanto ele descansa e certamente vai assistir o Palmeiras hoje. Amanhã a gente traz esse resultado aqui. Até mais. Tchau. Tchau.